Jezabel é uma das personagens mais emblemáticas e sombrias da Bíblia. A sua história é mais do que um relato histórico, é um retrato espiritual de como a corrupção da adoração verdadeira, a manipulação e a mistura entre fé e idolatria podem destruir uma nação inteira. Através da narrativa de sua vida e influência, Deus nos deixa advertências sérias que permanecem extremamente relevantes para os dias de hoje. Filha de Etibal, rei de Sidom, e sacerdote de Acera, Jezabel cresceu em um ambiente de idolatria intensa. Sua origem fenícia traz consigo a cultura devocional a Baal, o deus da fertilidade e da prosperidade material. Quando se casou com Acabe, rei do reino do norte de Israel, o seu casamento não foi apenas uma aliança política entre nações, mas um canal espiritual que abriu portas para Israel na contaminação do paganismo. Instalada no palácio de Samaria, Jezabel promoveu o culto a Baal de maneira oficial. Construiu altares e sustentou centenas de falsos profetas, enquanto perseguia com crueldade os verdadeiros profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. O significado do seu nome já aponta para a sua natureza. Onde está o príncipe Baal? É uma invocação pagã. Ou como os hebreus a chamavam de forma despreciativa, sem nobreza. O significado do nome de Jezabel é Baal exalta. O nome Jezabel se tornou símbolo de idolatria, corrupção moral e rebelião espiritual em toda a Bíblia. A influência de Jezabel se estabeleceu de forma sutil, mas devastadora. Ela não tomou o trono diretamente, mas manipulou Acabe, conduziu as decisões políticas e espirituais e perseguiu aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Essa estratégia de influência nos bastidores revela que a corrupção espiritual nem sempre vem com força explícita, mas muitas vezes avança de forma silenciosa através de alianças, concessões e pressões invisíveis. O assassinato de Nabote, 1 Reis, capítulo 21, demonstra aonde Jezabel estava disposta a ir para satisfazer os seus desejos. Quando Acabe, frustrado, se recusou a tomar a vinha que ele desejava, Jezabel usou artimanhas judiciais e falsas testemunhas para condenar Nabote à morte e garantir tomar posse da terra. Tal episódio expôs o seu verdadeiro desprezo pela justiça, pelo direito do próximo e, acima de tudo, pela lei de Deus. Embora Jezabel tenha aparentemente triunfado por anos, Deus levantou profetas como Elias e Eliseu para confrontá-la. Sua morte foi profetizada que ela seria lançada do alto, pisoteada e o seu rosto seria devorado por cães. Esse fim trágico não apenas cumpriu a palavra do Senhor, mas também fez com que a poderosa manifestação da justiça divina se concretizasse. A influência de Jezabel, porém, não morreu com ela. A sua filha Atalia perpetuou sua herança de idolatria, assassinando membros da família real para usurpar o trono, né? 2 Reis, capítulo 11. Isso demonstra que o espírito de Jezabel, de manipulação e contaminação espiritual, busca se perpetuar de geração em geração. Profeticamente, a figura de Jezabel ressurgiu na carta à igreja de Tiatira em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 23. Ali Jesus repreende os crentes por tolerarem Jezabel, uma mulher que seduziu os servos de Deus à imoralidade e à idolatria espiritual. Isso mostra que Jezabel não é apenas uma personagem histórica, mas também um símbolo profético do espírito de corrupção e apostasia que age dentro da própria comunidade da fé.
O sincretismo religioso promovido por Jezabel e a mistura da fé por práticas pagãs é talvez a sua marca mais perigosa. Israel não abandonou totalmente Deus, apenas se misturou a Baal e a Asera. Essa contaminação da adoração verdadeira é um alerta poderoso para a igreja contemporânea, que também é tentada a diluir a sua fé com ideologias mundanas, filosofias humanas e práticas espirituais que não se alinham à palavra de Deus. Sua morte também tem profundo valor simbólico. Jezabel foi derrubada por eunucos que no momento crítico rejeitou a sua aliança corrupta. E isso mostra que Deus, no tempo certo, levanta aqueles que são improváveis para executar a sua justiça. Nenhum poder rebelde é eterno diante do reino de Deus. Oh, glória! Espiritualmente, Jezabel simboliza a manipulação espiritual e emocional dentro de lideranças, a contaminação da adoração através da idolatria moderna, amor ao poder, ao dinheiro e à influência, a perseguição contra os profetas de Deus. Hoje são aqueles que falam a verdade à luz da palavra, sem medo. Suas implicações para os dias atuais são profundas. Como igreja, como indivíduos, somos chamados a discernir vozes e influências que nos afastam da pureza da fé, rejeitar qualquer tipo de contaminação entre o santo e o profano, permanecermos fiéis mesmo em ambientes dominados pela corrupção espiritual, ensinar a nova geração a identificar e a rejeitar o espírito de Jezabel que continua agindo nos bastidores da cultura e da religião. E espiritualmente, o legado de Jezabel é uma advertência severa. A sua história nos chama a manter a santidade, o zelo pela verdade e a adoração e a vigilância, a verdadeira adoração. Deus preserva sempre um remanescente fiel, homens e mulheres que estarão dispostos a enfrentar o espírito de Jezabel, não com armas, mas com a confiança em Deus. Com a confiança em Deus. E confiança em Deus. Por isso esse relato é um apelo urgente para nós hoje. Homens e mulheres, estejam atentos, pois o espírito de Jezabel ainda atua silenciosamente em nossa geração, tentando seduzir corações, romper a adoração verdadeira e desviar os olhos do Cristo vivo. Levantem-se com autoridade e coragem de Elias, prontos a preservar a verdade, mesmo diante da oposição. Que em um tempo de relativismo, onde a verdade é diluída e a fé negociada, sejamos encontrados como remanescentes fiéis, guardando a pureza e discernindo as vozes que falam ao nosso redor e honrando o Deus que nos chamou para sermos santos. O tempo é agora. Ou seremos instrumentos para a glória de Deus, ou seremos levantados pelos ventos da sedução espiritual. Que sejamos daqueles que, ouvindo o chamado, permanecem fiéis e firmes até o fim.